Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí. Bom dia para quem chegou agora. A paz, Deus abençoe. Vamos lá em João capítulo 6. Vocês acharam aí? João, capítulo 6. Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi. Não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém? A leitura foi um pouquinho extensa, né? Mas eu preferi ler esse capítulo todo para a gente acompanhar o que nós vamos trazer aí nessa manhã. Quando o estudioso da Bíblia relaciona as prioridades do ministério de Jesus, muitos pontos vêm à mente: os milagres, a crucificação e, é claro, a ressurreição. Todavia, vemos nessa passagem um dos pontos mais importantes dos planos de Jesus. Ele tomou 12 homens e derramou a sua vida sobre eles, discipulando-os na teoria e na prática, a fim de que viessem a ser o fundamento da igreja depois da sua morte, sepultamento e ressurreição. O primeiro ponto que assim nós gostaríamos de abordar eu me fiz algumas perguntas, né, sobre essa leitura, né, sobre esse texto. E a primeira que eu fiz foi: por que Jesus fez essa pergunta só para os 12 discípulos? E estudar um pouquinho esse texto no grego, a gente tem uma melhor compreensão. Não que você não entenda a leitura da palavra, mas sim quando você aprofunda estudar mais um pouquinho, você consegue aprofundar assim bem melhor no significado, né, da tradução ali do grego. Nós temos um material que é da igreja, né? E foi bem interessante que quando eu e minha esposa estávamos procurando, ela falou: amor, esse aqui vai te servir muito. Falei: claro. E ali eu descobri que Jesus queria ouvir deles se o alimento espiritual ministrado tinha sido entendido por eles. O alimento espiritual que ele estava ali falando, que ele estava ali ministrando, é que ele era
E Ele é o pão da vida. E por isso que Ele direcionou aquela pergunta para eles, para os 12, porque Ele sabia da missão que eles iriam iniciar após a partida dele. Então Jesus, Ele queria mais do que uma resposta, Ele queria um feedback do que Ele tinha acabado de ensinar ali. Por que vocês continuam me seguindo? Essa foi a outra pergunta que eu me fiz. Por que os discípulos continuam seguindo o Mestre? Por que os 12 continuavam então ali, indo atrás de Jesus? Aí, claro, o Pedrão, né? Sanguíneo, com essa personalidade de querer responder por todos. Ele respondeu uma confissão que ali eu pude ver assim a manifestação de Deus na vida dele. Porque tu tens palavras de vida eterna. Né? A gente volta ali no versículo 68, que foi quando Simão, né, Pedro, responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos. Então eles criam e conheceram quem Ele é. E eu faço uma pergunta essa manhã. Nós, como cristãos, nós cremos e conhecemos quem é Jesus? Nós cremos e conhecemos quem Ele é? Porque Ele mesmo diz que se nós crermos e confessarmos quem Ele é, nós seremos salvos. Mas há daquele que não acreditar, há daquele que não confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o pão da vida. Aleluia. Pois é. Eu não sei se isso é crer e conhecer quem Deus é. Isso é ser simpatizante do Evangelho. O pastor falou tudo. É verdade, Rosa. Tem razão. Então, palavras de vida eterna é espírito e vida. Palavra de vida
vida eterna é espírito e vida. Vamos voltar um pouco no versículo 63, para a gente ver essa afirmação aí na nossa Bíblia. Versículo 63 diz: o espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Glória a Deus. Zé, dentro do que a Rose Sim. a palavra fala que a fé sem obras é morta, né? Não basta que a gente creia, mas não, as obras precisam vir junto. Então a palavra fala também assim: brilha a vossa luz diante dos homens, né? Para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, obrigada. Dentro do que a irmã Rose falou, não basta que a gente creia, se nós realmente não fizermos as obras que sejam vistas pelos homens, as boas obras, para que o Pai seja glorificado nelas. Glória a Deus. Excelente colocação, pastor. Glória a Deus. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Cristo, Jesus, não dá ênfase aos que foram embora. A gente vê que tinha uma multidão seguindo, mas havia um interesse ali, né? Ele sabia que só o seguiria o que o Pai levasse até ele. Então eu me pergunto assim, com muito temor, né? Será que o Pai, Ele me levou até Jesus? Sem dúvida, né? O Senhor disse nesse mesmo trecho aí: foi eu que vos escolhi os 12. Não foi o Manelzinho, não, foi Jesus mesmo. Eu me fiz essa pergunta e eu vou confessar isso para vocês. Porque muitas vezes a gente quer viver da nossa forma, da nossa maneira, com a nossa vontade, fazer a nossa vontade. Eu falei: meu Deus, se foi Deus que me escolheu e me apresentou e me levou para entrar em Jesus, porque nós só entraremos através dele. Ele é a porta. Por meio dele. Por meio dele. Então por que a gente quer fazer a nossa vontade? Por que a gente quer fazer os nossos desejos? Porque somos rebeldes. Porque não cremos. Percebe como que a gente precisa ser moldado? Como que a gente precisa morrer todo dia? Você percebe que nós precisamos abrir mão de tudo que nós desejamos? A não ser Jesus, claro. Irmãos, porque se eu desejo Jesus, se eu anseio por Ele, não tem como eu abrir mão dele, não. Por que muitos querem então abandonar Ele? Por que você já pensou em deixar Jesus? Por que você já pensou na sua mente em abandonar a sua fé?
quero que você responda, eu quero que você reflita nisso. Por que nós descemos do carro que nós andamos? Um carro que nós estamos, eu estou trazendo uma ilustração de um carro. Irmãos, não desça desse carro não. Se você abandonar, se você deixar Jesus, você está perdido, irmão. Quem diz isso é a Bíblia, não sou eu não. Então esse é o conselho que eu dou para você. Não desça, não abandone Jesus. Não ignore essa verdade. Jesus, ele se virou para os seus discípulos amados, o qual havia escolhido, os quais iam dar continuidade à propagação do Evangelho. Eles iam dar continuidade ao plano que Ele tinha e que Ele tem para nós. Porque esse plano continua, irmãos, até Ele voltar. Esse plano ele continua até Ele nos chamar. Ele deseja que nós, que eu e você sejamos salvos. Ele ama ver você na sua presença. Então por que você quer sair dele? Então por que você quer abandonar ele? Então por que você quer viver apenas uma experiência? Porque a gente é cheio de mimimi. Ah, Senhor, só estou fazendo sua obra, Senhor. Como que isso acontece comigo? E para moldar dói. Até porque Paulo escreve para Timóteo e ele fala assim para Timóteo: Timóteo, sofre comigo. A última carta de Paulo, que é a segunda de Timóteo, ele fala o tempo inteiro para Timóteo: sofre comigo, como bom soldado de Cristo. Aquele que foi arregimentado para o exército não pode ficar preocupado com as coisas dessa vida civil. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo mostrar para nós, não é que abandonemos as coisas, mas nós precisamos fazer com que cada área da nossa vida caminhe alinhada com a palavra de Deus. Eu preciso fazer com que a palavra de Deus seja verdadeiramente lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque se ela passa a não ser em alguma área da minha vida, aquela área da minha vida não está na presença de Deus. E aí a palavra de Deus fala que isso é um coração dividido. Lembra do rei Ezequias? Diz que ele chegou diante de Deus com o coração inteiro. Josias chegou com o coração inteiro. Coração inteiro significa tudo. E aí às vezes nós queremos colocar algumas áreas na presença de Deus, porque essas são mais fáceis, e aquelas que eu tenho dificuldade ainda com elas, eu não coloco na presença de Deus. Então eu entrego parte. E entregar parte é não entregar nada. Para Deus funciona assim: entregar parte é não entregar nada. Por isso que Jesus fez essa pergunta: vocês não querem ir também? Ele está fazendo isso até hoje. E os discípulos reconheceram que duro era esse discurso. Mas esse discurso duro, Pedro reconhece que são as palavras de vida eterna, que chegam à nossa vida ainda mais próximo de Deus. Então o processo de salvação pertence única e exclusivamente ao Espírito do Senhor. Mas o processo de santificação, ele é um processo que ocorre entre uma parceria do Espírito de Deus com o homem salvo. Então a nossa forma de decisão muda, porque hoje o nosso coração quer Deus, e aí eu posso verdadeiramente querer a vida de santificação. Então o homem salvo não tem outra opção. Pastor, então tem livre-arbítrio?
O homem salvo é escravo da graça. Você não tem outra opção, não. A Escravo por sua amor. única opção é obedecer. Aí você diz, não, mas Deus me deu o livre-arbítrio. Você pode ir embora se você quiser. Mas uma vez que você é salvo, você não tem escolha. A sua vida só pode ser uma: obediência para a glória de Deus. Então, se eu tenho ainda vontades, e o Zé falou bem, eu não morri. Eu estou precisando morrer. Naquela área da minha vida eu preciso morrer. Porque se Paulo nos diz que Cristo vive em nós, se Cristo vive em nós, a vida de Deus está em nós, eu já não tenho mais vontades. Mas enquanto eu tiver vontade, a minha vida não está toda na presença de Deus. E aí a pergunta é: será que essa área da minha vida vai continuar sendo pedra de tropeço para mim? Esse é o problema. E o grande detalhe é que quem tropeça na pedra angular pode ser esmagado por ela. A doutrina de Cristo, porque Cristo é a própria palavra, e não sou eu que estou dizendo, é João capítulo 1, Logos. Se Ele é a palavra, quem tropeça nessa palavra tem problema. Então o grande detalhe é a quem eu sirvo. Quem é o dono da minha vida? Deus? Eu mesmo? Quem é o dono da minha vida? Por isso que Pedro declara. E aí o Evangelho de João, como todos os evangelhos, mas principalmente o Evangelho de João, nos mostra isso de forma clara. Os milagres de Cristo só foram realizados por um único motivo. Alguém quer arriscar? Mas por que Cristo queria fazer os milagres? Para mostrar o quê? Para mostrar que Ele era o Filho de Deus. Você acha que Cristo ia fazer o milagre porque gostava demais de você, você é muito bonzinho, e ele disse o milagre que ele ia fazer? Merecia a morte, irmão. Nós merecemos a morte. Por causa da nossa rebelião, acho que foi a Rose que falou, né? Lá do Éden, que ainda está em dependência em nós merecemos a morte. Mas Deus se revelou e se manifestou aos homens, e Deus é tão bondoso que Ele se manifesta progressivamente. Ele não te obriga a servir. Aí Ele começou a fazer os milagres. Bodas de Caná, anda sobre o mar, multiplica os pães, vai fazendo aquele monte de milagres, um após o outro, apenas para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. Aí eu pergunto, pastor, por que não tem aqueles milagres igual tinha naquela época? Porque não. Naquela época era uma coisa, hoje é outra. Mas os milagres continuam acontecendo? Continuam. Sabe como é o milagre? Esse coração ruim e impenitente nosso, corrupto, enganoso, irremediavelmente doente pelo pecado, se converter. Esse é o maior milagre. Não existe maior milagre do que esse. Porque dizer ao paralítico levanta e anda, pela fé vai acontecer. Pessoa ser curada de câncer, de AIDS, eu já vi, já participei. E uma vida ser salva. Esse é o maior milagre. Porque a doença pode acometer o ímpio, mas pode acometer o justo. E a vida eterna? Nosso grande problema é que os nossos olhos estão postos nessa terra. E esquecemos de Colossenses, quando Paulo nos alerta de forma veemente: não fique olhando para as coisas dessa terra. Olhe para o alto. E depois disso ele nos dá um conselho: fazei morrer a vossa natureza terrena. Aí ele cita uma lista de coisinhas básicas, tais como prostituição, impureza, fofoca, mentira e um monte de outras coisas que ele cita. E depois lá em Gálatas ele dá o nome para elas de obras da carne. E os que tais praticam
Não sou eu que estou falando, é Paulo. Não herdarão o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus ensina para eles, para que eles entendessem, guardassem e praticassem a sua palavra. Será que nós estamos entendendo, guardando e praticando a sua palavra? Jesus havia multiplicado os pães e os peixes a fim de alimentar uma multidão. No versículo 2 do mesmo capítulo, nós podemos ler lá isso. A multidão se ajuntou e teve fome. Então Jesus multiplicou os pães, os peixes, e todos comeram e ficaram saciados. No dia seguinte, a multidão, o que ela fez? Ela queria que Jesus saciasse a fome novamente. Eles queriam até coroar Jesus como rei. A força, né? Pelos milagres, por tudo mais. Eles foram com essa expectativa de que Jesus lhes daria alimento, né, novamente. No versículo 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este pão Deus o selou. Isso é João capítulo 6, versículo 26. Então Jesus aqui os incentivou a que não se preocupassem objetivamente com essas necessidades físicas, mas com a comida que subsiste para a vida eterna. A comida que vem do céu, o pão que é a vida eterna. Jesus não lhes deu o que esperavam. Ele não multiplicou os pães e peixes novamente, mas lhes ofereceu o pão do céu, o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Esse é o versículo 35. Depois que Jesus ofereceu sua própria vida em vez do pão e do peixe, viraram as costas e foram embora. Então nós vemos que a expectativa de um grupo de pessoas ali não estava naquilo que Jesus vinha ensinando, ou começou a ensinar ali. Eles queriam ver mais uma vez aquele milagre da multiplicação do pão, dos peixes. Para quê? Para saciar a fome deles novamente. Aqueles que foram embora, eles não entenderam, eles não tinham entendido que Jesus tinha algo maior, que Jesus era algo maior para eles. Ele era o pão da vida eterna. Então Jesus pergunta aos seus discípulos. Antes de fazer essa pergunta, eu queria compartilhar rapidinho uma experiência que nós ouvimos na sexta-feira. A gente foi lá em Sarzedo, e lá estava acontecendo uma escola, um congresso, e conhecemos lá
vários pastores, vários missionários que estavam lá. E um dos pastores, ele é da Indonésia. Ele tem um apelido muito carinhoso como Papa Mel. E ele estava ali contando algumas experiências que ele teve com Jesus, de milagres, de ressurreição. Ele ressuscitou através de Jesus morto. Ele citou várias coisas, e uma que me chamou a atenção foi que ele estava num estádio, o estádio lotado de gente, de uma cruzada evangelística que ele tinha feito. Ele já viajou quase o mundo todo, e ele ali estava, Deus deu uma direção de ele orar pelos enfermos, mas ele se viu limitado, porque ele tinha costume de ele tocar nos enfermos. E de repente ele teve uma ideia, e ele lembrou da passagem que Pedro, ele cura com a sombra de Pedro cura os enfermos. Então o irmão correu até ele e falou assim: eu tive também uma ideia aqui, talvez possa dar certo. Tinha uma daquelas luzes de palco, e eles colocaram a luz atrás dele para dar sombra, e aí a luz foi seguindo ele. E aí começaram a acontecer vários milagres de cura. E quando terminou tudo, foi maravilhoso o que Deus fez mesmo. Ele começou a falar dentro de si, que ele falou: minha sombra está poderosa, está forte. E a soberba quis ressurgir ali, né? E Deus falou com ele: olha, Papa Mel, não foi sua sombra, e sim foi a luz que foi projetada em você, porque eu sou a luz do mundo. Então ele entendeu que a glória era de Deus, que aquilo aconteceu porque Deus quis, e não porque ele estava ali e porque ele teve essa ideia. Então eu contei isso porque muitas vezes a gente acha que a gente é o cara, a gente acha que Deus usa e Deus faz através da gente. Irmãos, a gente não é nada. A gente sempre lembra de uma coisa que o pastor falava lá no seminário: menos que nada. Amém. Inclusive esse cara aí que acha que é o cara que está indo para o inferno. Exatamente. Porque ele está fazendo exatamente a mesma coisa que Satanás fez. Exatamente. Só isso. Então é muito sério isso, sabe? Então vou pular algumas coisas aqui e vou finalizar, irmãos. O tempo correu mesmo. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus nos oferece o pão todos os dias. Ele é o pão, ele nos oferece esse pão todos os dias. Basta nós dizermos: Senhor, eu quero. Jesus, eu quero. Como que eu falo isso?
rejeitando o mundo, rejeitando e abandonando as paixões da minha carne, rejeitando as ofertas do mundo, prostituição, cobiça, bebedice, Inclusive tem uns crentes aí, estão nos vinhos achando que tá maravilha. não falar isso. Tá tudo certo. Tá. Não, o copinho não tem nada a ver, pastor. É isso? Ué, então também enquanto uma tragada no crack é só um pouquinho. É só uma, olha. Uma cheiradinha na cocaína é só uma, olha. Um destrói mais rápido que o outro, mas os dois destroem. Eu não tô entendendo. Ela fala pra você nem olhar pro vinho quando ele Ainda mais quando vai para outro país, que ele justifica, porque a cultura deles. É igual, por exemplo, lá na Argentina, os cristãos bebem cerveja. E aí, quando um vai daqui para lá, no meio deles, justificar, não, eu estava na outra cultura, eles bebem. Não é a cultura que tem que ser redimida, não. É a cultura que tem que redimir o crente. Olha que você vê que maravilha agora. Maravilha agora. Maravilha. A gente inverte as coisas para o nosso prazer. Só para eles, deleite. Exatamente. E aí Tiago fala assim, sabe o que vocês não recebem nada? Porque para os deleites e prazeres vocês clamam. Só por isso. Eu fico impressionado pelas horas, eu não sei como. Eu fico sendo, pastor. Tem umas horas não. Ai, Jesus, nos ajude. Ajuda mesmo. Será que nós damos crédito e ansiamos por palavras de vida eterna? Agostinho de Hipona diz que a palavra confissões, mais que confessar pecados, significa adorar a Deus e reconhecer quem Ele é. Será que ele leu isso onde? Ele entendeu isso de onde? Ele tirou isso de onde? Foi da Bíblia. Porque confessar quem Deus é, quem Cristo é para a minha vida, irmãos, é reconhecer quem Ele é. É entender que Ele é meu tudo. É entender que eu não tenho nada além dele. É entender que eu sem ele sou nada. Irmãos, então seja humilde e confesse que só ele tem a palavra de vida eterna. Aleluia.